Fala pessoal, sou Vinícius Cruz, assessor de investimentos da SVN, escritório credenciado a XP Investimentos. Começando agora a nossa revisão macroeconômica do mês de julho de 2026, o primeiro vídeo do segundo semestre. E o intuito aqui vai ser conversar sobre o ruído e o placar. A grande realidade é que diversos assuntos tomaram as manchetes desse mundo ao longo do mês de julho, mas nem todos eles balançaram o nosso placar, assim como aconteceu ao longo do ano como um todo. Então deve ser entender como cada um desses eventos se comportaram e como isso aqui muda o ponteiro dos nossos investimentos ali na linha final. Começando pelo placar, a nossa foto aqui de julho de 2026, olhando primeiramente para o Brasil, a gente teve um resultado muito positivo por parte da Bolsa de Valores. O Ibovespa acumulou uma alta de 3,47% e no ano tem acumulado uma rentabilidade de 10,47%. Aqui vale uma ressalva muito importante, a gente vem comentando bastante sobre como o fluxo estrangeiro valorizou a nossa Bolsa de Valores ao longo desse ano como um todo. Esse fluxo estrangeiro tende a beneficiar principalmente as ações mais representativas do índice. Então, as grandes financeiras, as grandes empresas de commodities, principalmente Petrobras, que também tem sido beneficiado muito pelo momento de petróleo, que teve uma alta muito significativa com o conflito do Oriente Médio. Então, quando a gente tira essas principais empresas do índice, a grande realidade é que a maior parte das ações da Bolsa Brasileira não andaram de forma positiva ao longo do ano como um todo. Mesmo assim, o Ibovespa continua num campo positivo, muito potencializado por essas ações. Quando a gente vai olhar para o CDI acumulou no mês 1,22% e no ano 8,14%. Selic que vem diminuindo recorrentemente, agora no mês de agosto, ao longo desse mês como um todo, a gente teve mais um corte, a taxa de juros está em 14%. O dólar teve mais uma queda de 1,92%. A gente vai comentar um pouco sobre isso, mas muito relacionado ao Banco Central Americano. Ao longo do ano como um todo, vem acumulando ali um nível de queda na faixa de menos 7,73%. Também muito relacionado à grande intensidade de alta que a gente teve do dólar ao longo desses últimos anos. Quando a gente olha o IFIX, o principal indicador dos fundos imobiliários, caíram menos 0,32%, muito relacionado ao fato de os fundos imobiliários estarem um pouco mais esquecidos dentro desse momento atual. A grande realidade é que hoje a renda fixa paga muito bem, a Bolsa de Valores acaba sendo um destino muito evidente para os investidores estrangeiros, e os fundos imobiliários, que são muito mais relacionados a ativos de riscos investido por brasileiros, que acabam aproveitando esse benefício tributário dos dividendos, acaba ficando um pouco mais esquecido, acaba sendo uma classe de ativos menos aproveitada dentro desse momento. Então, nesse cenário, os fundos imobiliários acabam ficando um pouco mais de lado, né? E acumularam ao longo do mês de julho aqui menos 0,32% e acumulam no ano um resultado ainda assim positivo de mais 1,14%. O IHFA, nosso principal indicador dos fundos de multimercado, vem sofrendo ao longo do ano como um todo, menos 0,19% no mês de julho, mas no ano acumulou uma rentabilidade positiva de 3,07%. A gente tem percebido que o cenário ao longo desse ano como um todo tem sido muito adverso. É um cenário muito difícil de se navegar para fundos de multimercado, por isso um resultado abaixo do esperado, abaixo do CDI. E quando a gente olha a nossa inflação, grande surpresa negativa desse mês de julho, a inflação vem em 0,07%, no ano acumula 3,51%, esse resultado veio muito acima do esperado e acabou jogando um balde de água fria no nosso mercado de bolsa de valores, principalmente aqui ao longo desse mês de julho como um todo. Quando a gente vai olhar os indicadores dos Estados Unidos, principalmente olhando aqui para o S&P 500, trouxe uma rentabilidade positiva de 0,54% no mês e 9,41% no ano. O Dow Jones por volta de 0,32% e 9,2% ao ano. E a Nasdaq menos 3,2%. Apesar de no ano também ter um nível de rentabilidade muito próximo dos seus 9%. A grande realidade, quando a gente olha o S&P 500, a gente olha uma fatia maior das grandes empresas dos Estados Unidos, né, de uma forma mais generalizada. Então aqui a gente teve um resultado um pouco abaixo do esperado, mas ainda num campo positivo. Quando a gente olha para a Nasdaq, a gente percebe muito dos efeitos das empresas de tecnologia que acabaram sofrendo bastante ao longo do mês de julho, um assunto que a gente vai decorrer bastante nessa conversa aqui no mês de hoje, mas que mesmo assim no ano continua num campo positivo na casa de 9%, então performando significativamente acima do CDI. Quando a gente olha para o nosso mês como um todo, né, para a nossa tese principal por aqui, a gente percebe que nem sempre as manchetes realmente trazem influências tão significativas entre os preços. A grande realidade é que ao longo desse mês o petróleo chegou a $100, mesmo assim a inflação, a prévia de inflação veio a 0,06% e depois veio uma conclusão a 0,07%. Então, apesar de acima do esperado, um nível historicamente bastante baixo. O Fed, né, que é o Banco Central Americano, vem perdendo a credibilidade, mesmo assim a Bolsa Americana e a Bolsa Brasileira continuam dentro do campo positivo, performaram de forma positiva ao longo desse mês de julho, e o colapso das Big Techs, mesmo assim, deixa a Nasdaq acumular ali ao longo do ano como um todo um resultado acumulado de 9,17%, o que é uma rentabilidade bastante interessante. A grande questão é que o mercado começou a precificar boa parte desses conflitos como algo permanente.
E a partir do momento que o mercado vê isso como algo permanente, ele não faz o mesmo preço que ele fazia anteriormente. Acho que um claro exemplo agora é o conflito do Oriente Médio, que fez muito preço em março, fez muito preço em abril, porém, ao longo dos próximos meses, todas as notificações, todos os comunicados que vieram depois disso, começaram a fazer menos preço aí no mercado e começaram a se tornar notícias menos relevantes. Então, um pouco do que a gente vê isso no mercado. Manchetes muito significativas, mas que acabaram trazendo menos movimentação aqui no nosso mercado ali como um todo. Quando a gente vai olhar o mercado de petróleo, voltou a se intensificar no nosso mês de julho. Conversamos um pouco no mês de junho, foi assinado um contrato de cessar-fogo, que não durou muito, né? Basicamente, o Irã começou a atacar algumas embarcações que estavam passando ali pelo Estreito de Hormuz. Novamente, o conflito ele voltou a se aquecer, o petróleo ele voltou a se estressar muito mais, chegando a um nível na casa de $100, uma alta de 40% desde o início do mês. Mas a grande realidade é que esse conflito ele começou a arrefecer de uma forma um pouco mais rápida. Tanto que no final do mês o petróleo fechou a $87, ou seja, uma alta de 19% no mês, bastante significativa, mas muito relacionada àquilo que a gente vem conversado. Hoje as notícias já não têm um peso tão significativo como tinham algum tempo atrás. De todas as formas, os bancos centrais têm notificado ali preocupações, principalmente com o fornecimento de energia ao longo do mundo como um todo, já que o fluxo pelo Estreito de Hormuz já faz muito tempo que não tem se normalizado. Quando a gente olha para o Banco Central americano, né, um dos principais assuntos que tem tomado os noticiários ao longo desse mês como um todo, a gente percebe muito o custo de não explicar, né? A grande realidade é que a gente tem uma escola completamente diferente à frente do Banco Central americano nesse momento. A escola do Kevin Warsh, como a gente vem comentado, muito mais relacionada ao mercado de inflação do que ao mercado de trabalho e sem a necessidade de trazer o que a gente chama de guidance, direcionamentos ali para o mercado. Então, quando o Banco Central não dá direcionamento muito claro para o mercado, isso aqui eleva o risco do mercado, o que naturalmente acaba representando taxas mais significativas. O Banco Central americano manteve a taxa de juros, então era uma situação que vinha sendo muito debatida. A possibilidade de alta de juros chegou a 40% de chance, então muito significativa. Mesmo assim, o Kevin Warsh optou por manter essa taxa de juros, analisando bem de perto como vai funcionar principalmente ali o mercado de inflação e reafirmou que essa meta de inflação vai continuar em 2%. Meta essa que os Estados Unidos já não bate há um bom tempo. E a grande realidade é que com essa meta mantida e sem o Banco Central americano dando um direcionamento para o mercado acabou precificando isso aqui como um risco. Então, todos os ativos de renda fixa lá fora foram mais precificados, eles começaram a entregar taxas mais interessantes, justamente pelo risco iminente que vinha à frente por parte do Banco Central. E quando a gente olha para um tema muito importante ao longo desse ano como um todo, vem sido um assunto bastante recorrente para os nossos vídeos, que é a inteligência artificial, que é o mercado acionário americano, que hoje é muito definido ali pelo setor de tecnologia, a gente começa a ter uma preocupação um pouco diferente. Antes havia uma grande preocupação de se as empresas entregariam os resultados alinhados com aquilo que se esperava níveis de crescimento absurdos de empresas já muito bem estabelecidas, e hoje a gente tem percebido que esses resultados eles têm sido entregues. A grande preocupação agora é no jogo do CAPEX, ou seja, do reinvestimento dessas empresas. Muitas dessas grandes empresas, elas tinham caixas guardado, dinheiro guardado. Elas pegaram esse dinheiro, investiram mais em tecnologia e ainda emitiram dívida para investir ainda mais. Para vocês terem ideia, o nível de reinvestimento lá nos Estados Unidos já superou a cifra de $1 trilhão. O grande questionamento do mercado agora é: será que essa dívida vai ser paga em algum momento? Principalmente aproveitando o gancho que a gente comentou por agora, que as taxas de renda fixa aumentaram nos Estados Unidos, são as maiores taxas dos últimos 20 anos. Será que essas empresas vão ter capacidade de pagar esse nível de taxa que a gente já não vê nos Estados Unidos há 20 anos? Então esse começou a ser o questionamento do mercado que permeia ali o mercado de tecnologia e tem trazido um pouco mais de preocupação e fez com que, inclusive, o mês de julho tenha sido um pouco mais amargo. Não só para o mercado de tecnologia de maneira geral, mas para o mercado que fornece componentes para o mercado de tecnologia. Tive principalmente as bolsas da Coreia do Sul, de Taiwan, que são muito representativas pelos chips, semicondutores, caindo de maneira bastante significativa agora ao longo do mês de julho, principalmente por toda essa relação ali com a inteligência artificial. E quando a gente volta para o nosso glorioso Brasil, aqui a gente acaba tendo um campo de cenários muito mistos, muito difíceis de decifrar. Quando a gente olha para a atuação do nosso Banco Central, que também olha para o mercado de trabalho e para o mercado de inflação, dados completamente divergentes, o nível de desemprego está baixo, em 5,4%. A criação de novas vagas formais está em 129 mil vagas no mês de julho, ali, como um todo, que veio abaixo do esperado, o que teoricamente faria com que esse Banco Central diminuísse a taxa de juros para acelerar um pouco mais a nossa economia, mas de outra forma, quando a gente olha a nossa inflação acumulada nos últimos 12 meses, ela está em 4,44%. Bastante acima do esperado, muito próximo do teto da meta de inflação. Então isso faz o Banco Central frear um pouco mais. Então o Galípolo realmente tem se mostrado bastante reticente, bastante analítico a respeito dessa decisão de juros. A taxa Selic está em 14% dentro desse momento atual. Houve um corte de 0,25 pontos percentuais, mas há muitos questionamentos a respeito de futuros cortes, principalmente relacionados a onde estarão esses indicadores ao longo dos próximos meses.
Quais são os pontos de atenção aqui no Brasil? A gente tem um cenário fiscal um pouco mais deteriorado, até o momento sem ancoragem. Esse aqui é o questionamento principal. Até onde vão os gastos do governo atual? E, naturalmente, qual vai ser a proposta do próximo governo? Ou, caso se mantenha esse governo, como vai ser a proposta a respeito do fiscal? Na minha humilde opinião, essa é uma pauta que vai ser impossível de fugir. O futuro presidente do Brasil, em 2027, vai ter que falar sobre fiscal. Então, aqui vai ser uma pauta que não vai ter como a gente fugir, vai ser muito importante para os nossos investimentos de maneira geral. Aqui, passada a Copa, o risco eleitoral se torna cada vez mais iminente, a gente começa a vivenciar um pouco mais a volatilidade ali das eleições que estão chegando cada vez mais perto. O nosso juros real aqui no Brasil, com uma taxa Selic ainda em 14%, continua acima de 8%, então um nível muito acelerado, muito acima de outros países. Por muito tempo nós fomos o país com o maior juros real do mundo e agora a gente está perdendo somente para a Rússia, que está numa situação de calamidade muito pior do que a nossa. Então ainda é um cenário que realmente tende a pressionar um pouco mais realmente dos mercados de investimentos que a gente tem aqui no Brasil. E naturalmente um cenário internacional também drenando liquidez. Levando em consideração que boa parte dos países do mundo, principalmente os Estados Unidos, está conversando sobre a manutenção ou a possibilidade de aumento de juros, isso aqui naturalmente faz com que investimentos do Brasil saiam e vão para esses países. Isso aqui naturalmente drena um pouco da nossa liquidez e deixa o nosso mercado um pouco mais lateralizado, efeito que a gente também visualizou ali ao longo do mês de julho como um todo. A grande verdade é que a gente vem conversando muito ali ao longo desses nossos últimos vídeos, não é sobre qual ativo investir, mas sobre como a gente se posiciona e como a gente estrutura essa carteira de forma a navegar por todos esses cenários de uma forma ainda assim bastante eficiente e bastante alinhada com o perfil de risco de cada investidor. A grande verdade é que esse prêmio alto, essas altas taxas ou níveis muito baixos de ações que a gente encontra, ela é um convite, não é uma ameaça, é uma possibilidade que a gente tem de ter investimentos que podem remunerar os investidores ainda mais. Então, diversificação é sempre a resposta para o que a gente não sabe. Se a gente não tem tanta confiança sobre como vai ser o cenário alguns meses, alguns anos à frente, a melhor forma que a gente tem de se proteger é diversificar a nossa carteira. Não correr para aquilo que é evidente, não correr só para o CDI que tem pagado muito bem agora, porque o mercado inteiro sabe disso. Então, as grandes oportunidades não se encontram aqui. Vale entender que volatilidade não é perda. Eu entendo que causa um descontentamento, a gente vê esse balanço ali ao longo do mês como um todo, mas ver o balanço da carteira não quer dizer que a gente perdeu esse dinheiro. A grande realidade é que quem com medo saiu dos investimentos de risco no ápice do risco no mês de julho, aqui sim ele teve uma perda. Mas as pessoas que mantiveram seus investimentos, elas viram esses investimentos balançarem e voltarem tão rápido quanto eles caíram. E o principal motivo, a principal decisão, na verdade. Decisões no calor da notícia tendem a ser piores. Muitas vezes a melhor decisão que a gente pode tomar é não tomar uma decisão naquele momento, não tomar uma decisão precipitada ou tomar uma decisão de uma forma mais comedida, de forma que a gente possa dar sequência à nossa maratona, à nossa resiliência ali da maratona que a gente vem comentando tanto aqui ao longo desses últimos meses. Como sempre, os meus clientes entrarem em contato para que a gente possa conversar um pouco mais sobre esse cenário e como isso se aplica à carteira de cada um de vocês. E a quem possa interessar, fica aqui meu contato para que a gente possa trazer esse planejamento financeiro direcionado para vocês. Um ótimo dia para vocês e ótimos negócios a todos. Um abraço.